Glória a Deus. Vocês estão felizes, queridos? Estão felizes por esse ano? Glória a Deus. É tempo da gente... glória a Deus. Eu creio que Deus ele tem ciclos na nossa vida, tá? Eu acredito assim. A Bíblia nos mostra de várias formas que existem ciclos na Bíblia de 7 anos, 3 anos. Né? Talvez uma coisa que eu não me apego tanto como para não acho que isso seja problema, mas não me tornaria religioso nisso, ao ponto de pensar coisa do tipo que, depois dessa virada de ano as coisas vão ser diferentes, porque Deus às vezes não usa uma data do calendário humano, mas Ele usa uma data que Ele criou no seu calendário da sua vida, eu creio assim. É depois de um certo dia da sua vida que você ouviu uma palavra, que você foi tocado pelo Senhor, que a sua vida foi transformada, até porque a gente não é transformado de dia em dia, nós somos transformados de glória em glória, amém? Então nós não somos transformados de semana em semana, não somos transformados, né, de mês em mês. Nós somos transformados de glória em glória. O apóstolo Paulo falou para uma igreja, ele falou assim, pelo tempo faz que vocês foram evangelizados, já era para vocês estarem ensinando. Então quer dizer, o tempo também é um balizador para a maturidade, é um balizador para o aperfeiçoamento. Mas ele está falando isso para aquela igreja, mas aquela igreja não estava ensinando. Ou seja, é um dos balizadores que eles não cumpriram. Porque apesar de estar no tempo, eles não estavam ensinando. Já era para eles serem maduros o suficiente para isso, mas não eram. Então vocês estão entendendo que o tempo ele é um balizador sim, mas não é o principal. Eu creio que o balizador para nós é sempre o nosso encontro com Deus. É quando a gente passa por um val de Jaboque. Vocês conhecem essa passagem? Jacó, amém? Indo pelo val de Jaboque, se encontrando com Deus, lutou com o Senhor, foi ferido na sua coxa. Ali Deus marcou a vida dele, trocou a identidade dele, vamos dizer assim, né? Mudou a identidade dele de alguém que era enganador para alguém que luta como um príncipe. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor, sim, de tempo em tempo, Ele faz essas mudanças de ciclo na nossa vida, amém, queridos? E eu digo isso, mas não é regra, tá? Não é um princípio bíblico que está muito claro, é só interpretativo, então cada um pode pensar como quiser, e nós vamos nos amar e suportar uns aos outros assim mesmo, amém, queridos? Mas uma coisa eu sei, que para nós pelo menos, porque essa é a nossa ótica, quando a gente olha para um ano que se passou, é a hora da gente começar a contabilizar como foi esse ano. E que você possa olhar para esse ano e ter no teu coração muitos motivos para agradecer a Deus. Eu andei meditando de forma bem rápida, mas veio à mente ontem, eu acho, o quanto a gente reclama, né? Fiquei pensando, nossa, toda hora a gente está reclamando de alguma coisa, toda hora a gente acha que está ruim, né? Nunca vai estar bom. Mas é algo que a gente precisa mudar em nome de Jesus. E olha, se eu fizesse um desafio aqui, vocês veriam o quanto esse desafio é desafiador. Vamos dizer assim, o quanto ele seria extremo para nós. Eu não sei como é a sua personalidade, né? Eu não sei como você age durante o seu dia a dia. Eu te conheço aqui nos domingos, às vezes a gente se reúne em casa, a gente vai para uma mesa, mas a gente não mora na mesma casa. Eu sei de mim. E se eu fizesse um propósito com Deus, e depois da semana passada, quando a gente pregou aqui, e foi ministrado pelo Senhor sobre ansiedade, muita coisa mudou na minha vida, essa semana foi bem diferente. Mas eu sei que se eu fizesse um desafio aqui com os irmãos, falar assim, a partir de hoje, nós não vamos reclamar de nada. Alguém já tentou fazer isso? Eu já tentei. Você se pega toda hora sendo tentado, porque é o seu costume falar aquilo que não está dando certo. Nem é sobre isso que eu vou ministrar, não, gente, mas eu estou falando aqui sobre o tempo de Deus para nós. E a nossa oportunidade que nós temos agora, já que a gente olha para o nosso calendário humano e vê, poxa, mais um ano se passou, vai entrar um outro tempo na minha vida, né? E agora, nesse novo tempo, eu posso ter também novas atitudes, e a gente não precisa esperar virar o ano. A gente pode começar hoje, né? Em nome de Jesus. Então eu já vou deixar aqui uma dica, não é um desafio, mas é uma dica. Experimenta esse lugar de não reclamar de nada, para você ver como você se sai. Porque, ainda meditando um pouco naquilo que a gente falou na semana passada, o povo de Israel, eles se esqueceram, depois de ter passado pelo meio de um mar, eles se esqueceram e começaram a reclamar. Quero que você pense nisso. Agora, ao invés de eu reclamar por aquilo que não deu certo ainda,
que a gente comece a ter uma outra ótica, né, um outro olhar das coisas da nossa vida. Talvez você fale assim, poxa, eu tinha um plano de terminar tal coisa nesse ano e eu não terminei. Glória a Deus, meu irmão, você não terminou, mas não reclama não, você começou. Começou. Tem um ditado chinês, aí eu acho que eu ouvi de um filme, que é assim, e é uma verdade, né? Uma caminhada de 10 milhas começa com o primeiro passo. E glória a Deus, você pode não ter finalizado no tempo que você queria, essa vai ser uma contabilidade que você vai colocar, vai traçar a regra e falar assim, isso foi negativo. Mas glorifica a Deus porque você começou. E coloque novas metas na sua vida, coloque novos planos. Siga em frente em nome de Jesus. Amém, queridos? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 18 em diante. Quero ler junto com os irmãos. E eu quero falar um pouco hoje sobre nós nos encaixarmos no propósito de Deus. Eu acho que o tema dessa mensagem pode até ser aceitando o propósito, tá? Já fica a dica aí, tá bom? Para o pessoal da mídia aí, aceitando o propósito. Eu tenho um amigo, Jota, alguns de vocês já conhecem, ele vem aqui nas 12 horas de adoração quando a gente faz. Uma vez ele estava pregando, ele falou assim, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem. Aí ele parou, pensou, falou assim, não, eu posso, sou eu que estou pregando. Então ele falou, o tema dessa mensagem é aceitando o propósito. João, capítulo 21, versículo 18, diz assim, em verdade, eu te afirmo, quando eras mais jovem, tu te vestias a ti mesmo e ias para onde desejavas. Mas quando chegares à velhice, estenderás as mãos, e outra pessoa te vestirá, e te conduzirá para onde tu não queres ir. E isso falou Jesus, significando o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Assim que terminou de proferir essas palavras, acrescentou, segue-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Assim que Pedro viu, perguntou a Jesus, Senhor, mas quanto a este homem? Então Jesus lhe respondeu, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Entretanto, quanto a ti, segue-me. Por esse motivo tornou-se conhecido entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não passaria pela morte. Ora, Jesus não disse que ele não morreria, mas sim, se eu desejar que ele fique vivo até que eu volte, o que te importa? Amém, queridos? Eu quero falar um pouco sobre esse propósito de Deus para a nossa vida. Eu sei que nós temos um propósito coletivo, um propósito como igreja. Eu estava falando um pouco sobre isso ontem com a Pri, que ela até me perguntou, né, que a Pri gosta de me fazer pensar, quando eu estou conversando com ela fica fazendo perguntas que me faz pensar, ela sabe a resposta, mas ela quer ouvir de mim também, e quer fazer minha cabeça ficar maquinando. E ontem até brinquei com ela, né, falei assim, poxa, a gente falar que a gente está indo bem, que você fala que a gente não está indo tão bem assim, que é para a gente não ficar orgulhoso, né, a mulher serve para tratar a gente mesmo. E aí ontem eu estava falando para ela assim, a gente está indo mal. Ela falou assim, não está indo tão mal assim também. Eu falei, mulher, você está do contra? Ela falou assim, não, é só para tratar. Ela me ama, né? Glória a Deus, eu amo ela também. Mas eu estava falando um pouco ontem sobre isso, né? Sobre o propósito coletivo, sobre o propósito como igreja. E ela me perguntou, você acha que nós deveríamos estar discipulando desse jeito como você está falando? Eu falo, sim, com certeza sim. Ela falou assim, mas você, individualmente, você acha que você deveria estar num nível mais alto de discipulado, sendo discipulado e discipulando? Eu falei, claro. Falou, por quê? Eu falei, porque é o chamado. E ela sabe dessas respostas, mas ela quer ficar sempre me provocando, como eu falei, né? Então ela falou assim, eu falei para ela, é o chamado da igreja. Ide e fazei discípulos. Nós não estamos aqui só para ser servidos. Amém? Glória a Deus, na multidão que acompanhava Jesus, muitos irmãos se achegavam ali para ouvir uma palavra de salvação e serem salvos. Mas o propósito de Deus, que depois que Ele alcançasse as pessoas com a salvação, era incluir essas pessoas todas no propósito eterno, que é de reconciliar o homem com Deus. É por isso que a Bíblia nos fala que nós nos tornamos ministros da reconciliação. Então, falando sobre propósito, esse é o propósito coletivo da igreja. Esse é o propósito que nós temos como corpo.
Nós somos ministros da reconciliação. Então, o homem que está em pecado, o homem que ainda é escravo do pecado, ele é inimigo de Deus, é isso que a Bíblia fala. O homem que não aceitou Jesus se tornou ainda não se tornou filho, mas ele ainda é criatura. Porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Qual é a condição para você ser filho? Ser conhecido de Cristo, conhecer a Cristo. A todos quantos o reconheceram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. E importa então que Cristo seja anunciado por nós, que já somos filhos. Ele é o nosso irmão mais velho, somos com ele herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. E agora nós vamos ministrar essa herança às outras pessoas. Cabe a nós proclamarmos esse evangelho, proclamarmos essas verdades. E essas verdades vão alcançar a vida de outras pessoas. Esse é o propósito coletivo. Mas eu sei que dentro do propósito coletivo, nós nos movimentamos como um corpo. E nem todos os irmãos vão pegar um microfone aqui em cima e vão pregar. Tampouco nem todos os irmãos vão pegar uma vassoura e vão lavar. E nem todos os irmãos vão ter dinheiro suficiente para ofertar valores mais altos. E nem todo irmão vai ter dom para entrar num hospital e orar por gente que está miseravelmente doente. Porque cada um de nós carrega um encargo, carrega um dom, carrega um talento, carrega um propósito. Amém? A Bíblia nos mostra, por várias etapas ali, os dons de Deus para nós. Eu considero que existem 3 tipos de dons: os dons naturais, os dons espirituais e dons ministeriais. Os naturais eu vejo naquela lista de Romanos 12, onde o apóstolo Paulo fala assim que alguns irmãos têm dons de misericórdia, outros têm dons de profecia. E eu vejo que essa profecia ainda não é um dom espiritual, na minha interpretação. Esse dom é um dom de falar bem em público, tá? Porque eu vou considerar que naquela lista a gente recebe aqueles dons quando a gente nasce. É Deus quem coloca em nós, junto com a nossa personalidade, nosso temperamento. Então você vai ver ali que tem o dom de misericórdia, que é alguém que tem capacidade de lidar com gente que está em extrema pobreza ou em situação de doença. E aí você vai ver que são os enfermeiros, os médicos, os profissionais de saúde, têm esse dom natural de estar perto de gente que está doente. O outro irmão que às vezes tudo que ele coloca a mão dá certo e ele prospera e a renda dele sempre cresce, ele é muito rico facilmente, ele enriquece facilmente. Esse homem tem o dom de ser generoso e repartir, como fala lá em Romanos 12. Esses dons a gente já nasce com eles, a gente já tem talento, não precisa do Espírito Santo de Deus se movendo em você para ele acontecer, porque isso foi Deus que te deu. E eu costumo dar exemplos assim: um apresentador de TV não precisa do Espírito Santo para apresentar, ele apresenta sem. Esses dons estão nele. Eu estou falando aqui sobre propósitos individuais. Então, como corpo, a gente tem essas diferenças, amém? É um parênteses meio grande, mas a gente já vai fechar ele, tá bom? Não se perde aí, fica comigo, em nome de Jesus. E eu também, fico aqui, não vou me perder. Aí depois você tem os dons espirituais, que esses dons, depois que você aceita Jesus, o Espírito Santo de Deus te enche e você faz coisas que você não consegue fazer naturalmente. E aí são dons de cura, dons de milagre, dons de línguas, interpretação de línguas e tudo mais. E depois você vai ter dons ministeriais. Eu digo que o primeiro, que são os dons naturais, eles são dados por Deus. Os dons espirituais é dado pelo Espírito, e os dons ministeriais, que é o último, é dado por Jesus. Porque você vai ver a lista lá em Efésios 5, falando que Jesus é quem dá os dons de pastor, mestre, apóstolos, profetas e etc. Queridos, o que eu quero dizer com isso é que nós como corpo somos diferentes para cumprir um propósito juntos. O Senhor quis assim. Cada um de nós cumpre um papel. E nós temos as palavras que são escritas e reveladas para nós como coletivo. Como eu falei agora há pouco, ide fazer discípulo. Mas cada um de vocês também, relacionado a esse dom, a esse talento que nós temos, tem para nós também uma palavra rema, uma palavra individual, algo que Deus falou com você em particular. Falou assim: olha, eu quero te usar grandemente na educação, e você vai ser uma professora diferenciada, você vai ser um professor diferenciado. Você vai ser um juiz que vai julgar com justiça. Você vai ser um advogado que não vai fazer mentira. Você vai ser um médico que vai não só operar de forma, vamos dizer assim, científica, né?
não só de forma lógica, mas você também vai ajudar as pessoas com o dom que Deus colocou dentro de você, no seu espírito, para que você possa não somente cuidar da saúde do corpo dela, mas acalmar a família, acalmar o paciente, e trazer ali tratamentos que sejam eficientes não só no corpo, mas também para o coração, para os sentimentos das pessoas, porque você vai ser um médico diferenciado, porque eu estou colocando esse dom de Deus em você. Amém, queridos? Então, cada pessoa tem um propósito e cada um, né, precisa se encaixar nele. Eu e o Eudes, a gente já teve essa conversa, e a gente entende que nem sempre a dificuldade está em se enquadrar, em se adequar ao propósito. Às vezes a dificuldade está em entender o propósito de Deus para mim. Às vezes a gente fica matutando tanta coisa, e a gente fica pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não sei qual é o meu propósito de vida. Parece que eu vivo para pagar boleto. Eu vivo para trabalhar, ganhar dinheiro e pagar. E começar tudo de novo no mês seguinte. Queridos, eu sei que você pode ter isso como parte da sua rotina, mas esse não é o seu propósito de vida. E aqui, nessa passagem que nós lemos, Jesus estava falando sobre o propósito de vida de Pedro. Pedro, há pouco tempo atrás, tinha acabado de trair, ou melhor, de negar a Cristo com medo da morte. E Jesus já tinha questionado Pedro e falou assim, Pedro, tu me amas? Ele disse, eu te amo, Senhor. E aí Jesus foi questionar ele de novo, até que Jesus falou assim, mas quando o galo cantar, você vai lembrar que você vai me negar 3 vezes. Eu acho que Pedro tinha um problema grave com o número 3, com o galo, com tudo isso aí, que toda vez que um galo cantava, ele ia lembrar. Porque Pedro depois chorou amargamente, depois que ele fez isso, e ele fez. Como Jesus tinha falado que ele ia fazer, ele fez. Mas quando a gente olha aqui de novo, em João 21, Jesus chama de novo Pedro para essa conversa, e fala assim, Pedro, tu me amas, antes dessa passagem que a gente está lendo aqui. E aí Pedro fala, o Senhor sabe que eu te amo. E aí Jesus falou assim, Pedro, aquele dia você não estava pronto. Isso é uma linguagem mais, tá, Daniel, Pires Martins, revista atualizada. Mas Jesus falou para Pedro assim, olha, Pedro, naquela época você não estava pronto, mas agora você está. O seu amor por mim cresceu, depois que você chorou aquele choro, o seu amor por mim cresceu. E quando você era jovem, você vestiu o que você queria, andava por onde você queria, mas agora, um dia você vai estender as suas mãos e vão te vestir, com uma roupa que você não quer ser vestido, e você vai andar em lugares que você não quer andar. E aí a Bíblia nos explica que Jesus estava falando do tipo de morte pelo qual Pedro deveria glorificar a Deus. É assim que está escrito. Por que Pedro negou a Jesus? Porque ele tinha medo da morte. Mas agora Jesus chama Pedro e fala assim, agora você vai morrer pela causa. Agora você está pronto. Mas o que eu quero te chamar a nossa atenção aqui para essa palavra, voltar a nossa atenção para essa palavra, é que no meio daquele discurso de Jesus para Pedro, ensinando a ele como ele deveria se portar diante do propósito dele, tem um desvio, tem um erro, tem uma vírgula aí que atrapalhou um pouco a vida de Pedro. Pedro se atrapalhou na conversa. Jesus estava falando de Pedro, e aí Pedro viu que João estava vindo. Pedro olhou para João e disse assim, mas Senhor, e esse discípulo? O que será dele? Jesus falou assim, se eu quiser que ele fique vivo, até que eu volte, o que te importa? Isso não é da sua conta. Da sua conta é o que eu estou te falando, segue-me. E eu vejo que esse é um problema, para se enquadrar no propósito. É não olhar para aquele que sabe qual é o seu propósito, mas olhar para a vida do outro que já está se encaixando no propósito. Amém? Vocês estão acompanhando isso? Quem que sabe do seu propósito de vida? É Jesus. Quem sabe o que você deve fazer para glorificar Ele? É o Pai, é o Espírito Santo. Não é o pastor, não é o irmão, não é o levita, não é o músico. Quem sabe é o Senhor. A gente tem essa coisa de às vezes ficar olhando sempre para uma outra pessoa e comparando a nossa vida com a dela. A comparação é um primeiro erro para sair do propósito.
Eu compartilhei com o Eudes e alguns irmãos que vieram da nossa antiga religião junto comigo, eles conhecem. Eu tenho um amigo muito querido, um irmão muito querido, que é o Marcelinho. E a gente cresceu junto na igreja. Então as pessoas brincavam, esse aí é o Paulo e o Silas. Cara, a gente era muito grudado um no outro, a gente era muito amigo. Parecia irmão. Eu e o Marcelinho, a gente era muito chegado. E aí, a gente vivia perto e as pessoas falavam, está aí o Paulo e Silas, está aí o Davi e Jonatas, está aí o... né? Só que os irmãos foram começando a ver que nós estando muito próximos ali um do outro, foi inevitável que as pessoas fizessem comparações entre os dois. Eu e ele, a gente não ficava se comparando. Mas os irmãos de fora começaram a comparar. Só que um foi chamado para o ministério pastoral primeiro. O outro foi se desenvolvendo em outra área, antes do outro. Enfim, quando um avançava e o outro ficava para trás, entre aspas, os irmãos vinham e zoavam. Falavam, lá, Marcelinho já está não sei o quê. Aí chegava para o Marcelinho e falava, lá, Marcelinho, o Daniel já está namorando. Isso foi criando um sentimento negativo entre nós. E a amizade que era intacta, hoje ainda existe. Eu amo ele, ele me ama, mas não existe mais aquela amizade que tinha antes. Desgastou. Por causa do quê? Da comparação. Eu acredito que aqui nessa casa, pelo que eu conheço os irmãos, a gente nem precisa ficar corrigindo vocês sobre isso. Pelo que eu conheço vocês não têm problema com comparação, exceto aquelas brincadeiras nossas dos views e tal, né? Isso lá, o pessoal gosta. Mas, o Eudes até estava brincando comigo nesses dias que a gente fez um Dia das Crianças aqui, dia 12, e eu me mostrei muito competitivo. E a comparação é o primeiro passo para depois vir a competição, né? Porque você se compara e depois vem a competição. Eu falo assim, não, já que então a gente está sendo um balizador do outro, eu quero ganhar dele. E eu fiz por farra, né? Eu e a Melissa, a gente pegou, se juntou para fazer um time, falei, agora filha, do pescoço para baixo é tudo canela, nós temos que ganhar esse trem. Não vai perder, hein, filha? Daí a gente brincou aí e tal. Aí, lógico que ganhei, brincadeira. Eu ganhei uma brincadeira que era da bexiga, que a Melissa tinha que segurar a bexiga e ninguém podia estourar. Também em cima de um poste, quem que estoura a bexiga, que ela estava com a mão assim. Aí a gente ganhou essa. Aí eu estava falando com o Eudes, falei, Eudes, eu fui tratado com essa coisa de competitividade, de competição e de comparação nessa época da minha vida. Quando a gente foi tendo uma amizade sendo desgastada por causa disso. Hoje em dia, quando a gente faz por pilha, Mas quando perguntaram para João Batista, você é Elias? Você é o Messias? João Batista falou, não, eu não sou. Primeiro, João Batista sabia quem ele não era, ou seja, ele não estava comparando a vida dele com ninguém, ele falou, não, eu não sou. Depois, João Batista falou quem ele era, ele falou assim, sabe aquela palavra que diz, a voz que clama no deserto? Sou eu. Porque a gente entra nessa crise de comparação e competição quando a gente tem problema de identidade com Cristo. Nós não sabemos quem somos e aí a gente fica olhando para o outro querendo ser a outra pessoa. E aí a gente vai se perder no propósito e vai se desviar do propósito e não vai saber fazer o que é para fazer. Eu estou assistindo um documentário lá do Netflix, lá que fala mostra os bastidores da Fórmula 1, né? Teve uma coisa interessante que o rapaz estava falando na hora do documentário, falou assim, a gente lida com um piloto de Fórmula 1, eles apostam corrida até para sair por uma porta, cara. Eles não ficam por último nem para sair numa porta, numa sala. E eu acreditei, porque eu falei, rapaz, deve ser assim mesmo, que esses caras, ninguém pode ser mais rápido, ninguém pode chegar primeiro. O trabalho deles é esse. Mas olha como que isso pode se tornar perigoso num ambiente profissional, por exemplo. Olha como que isso pode se tornar perigoso, e até por isso mesmo, às vezes pilotos da mesma equipe batem um no outro porque eles ficam concorrendo e eles não dizem que o outro piloto da equipe deles é o colega deles, eles dizem que é o maior rival.
Porque se ele se destacar, ele fica na equipe, mas se o outro não conseguir se destacar, ele sai. E por isso eles se acidentam, às vezes, pela competição. Vocês estão me entendendo como que isso pode trazer, agora trazendo para a nossa realidade, você dentro de um ambiente de trabalho, gerando competição, você acaba se acidentando, vamos dizer assim. Trabalhar num lugar onde você procura culpados é muito pior do que trabalhar num lugar onde você acha soluções. Eu fui levar um material que eu estava produzindo para fazer uma escada para uma loja. Eu falei assim, rapaz, eu pedi para bolear de um lado, bolear do outro. Ele falou assim, é erro do vendedor. Eu falei, não, cara, fica tranquilo, a gente só vai corrigir, faz o boleado do outro lado aqui para mim. Ah, tá, beleza. A gente tem essa tendência, que é sempre achar um culpado. Não ache culpado na sua casa, não ache um culpado na sua família, não ache um culpado no seu casamento. E se for procurar um culpado, que a culpa seja sua. Aí você bate no peito e fala assim, a culpa é minha. Eu que preciso mudar, eu que preciso... Depois tem uma mensagem que a gente já pregou sobre isso, você procurar lá na COD, você vai achar. Assume para você e fala, não, a culpa é minha. E se enquadra no propósito de novo, se encaixa no propósito de Deus de novo. Porque depois da comparação, competição, vem inveja. A Bíblia diz que a inveja é pior do que feitiçaria. A inveja é um sentimento ruim sobre aquilo que você não tem. Aí o seu irmão tem e você quer ter e não tem, inveja. E nós podemos ser acometidos disso. E nós podemos ser tanto alvo, quanto nós podemos ser a flecha também. Que o Senhor livre o nosso coração desse sentimento em nome de Jesus. E a inveja fala daquilo que você não tem. Eu aprendi isso ontem, eu estava ouvindo uma mensagem do pastor da aba, né? E achei até interessante trazer aqui também. Que a inveja é um sentimento ruim sobre aquilo que você não tem, mas o ciúme é um sentimento ruim daquilo que você tem. E também é complicado. Porque, na verdade, você pensa que é seu. Mas quando você tem a mentalidade que você é mordomo de Cristo e que tudo que está ao seu redor não é seu, é do Senhor, então a gente para de ter ciúme das nossas coisas. Quando você tiver o entendimento que o seu amigo não é só seu, você não vai ter ciúme mais quando ele estiver com outros amigos. E em nome de Jesus você não vai ficar se desviando do propósito por causa dessas coisas que são infantilidades. Amém? Sempre tem algo tentando nos distrair do propósito. E aí quando eu vejo, eu me perguntei por muito tempo, por que Jesus falou para os discípulos, né, vocês vão pregar o evangelho, vocês vão sair para as nações. Mas quando ele estava comissionando os discípulos, ele falou assim, vão, mas não parem em lugar nenhum para cumprimentar ninguém. Eu falei, por que essa falta de simpatia? Fiquei pensando comigo. Ainda mais eu, né, que eu entro num elevador, se entrar mais gente junto, eu falo assim, vocês devem estar pensando por que eu convoquei essa reunião. Aí todo mundo já dá risada e a gente já começa a conversa. Eu entro num elevador, eu troco o telefone, cara. Então, quem sai bastante comigo sabe que eu mexo com todo mundo e tal. Então, eu tenho um pouco disso. Aí quando eu vejo Jesus falando assim, sai e não cumprimenta ninguém, eu falo, mas por quê? Porque eles tinham um alvo, um propósito. Vocês vão sem cumprimentar ninguém porque vocês têm um alvo, vocês têm um objetivo. Se vocês pararem para cumprimentar, vocês vão se perder. Vocês vão achar um cara que fala muito. Sabe aqueles irmãos que se for para a praia volta com a língua bronzeada? Isso aí. Eu tenho um amigo que eu brinco, né, que eu fiquei 6 meses sem falar com ele, que eu não queria interromper. Aí... se você vai e cumprimenta, fica parado num cara desse, você vai se perder no propósito. Quando Jesus estava falando sobre não cumprimentar ninguém, ele estava falando, não se distraiam. Eu estou dando uma missão para vocês, não parem em nada. Eu estou dando um propósito para vocês, não parem em nada. Sigam firme no propósito que Deus deu para você. Amém? Jesus voltou o assunto para Pedro. Pedro falou assim, mas e esse?
outro discípulo. Jesus falou assim: Pedro, se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Jesus já tinha falado para ele: segue-me. E aí Pedro falou: e quanto a esse? Ele falou: Pedro, volta aqui para essa conversa, você vai me seguir. E Pedro foi um homem de temperamento muito transformado. O temperamento de Pedro era terrível. E eu posso falar mal desse temperamento porque é o mesmo que o meu. Pedro era sanguíneo. Claramente era sanguíneo. Então Pedro era um cara que ele perdia todas as oportunidades de ficar quieto, ele perdia. Ele falava pelos cotovelos. Era exagerado. Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Falou: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso, eu que tenho que fazer. Ele falava assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ah, então lava até as mãos, Senhor. Que o sanguíneo é 8 ou 80, né? Então Pedro tinha muito disso. E Jesus escolheu aquele homem que tinha um temperamento todo bagunçado, sanguíneo, que falava demais, falava o que não precisava, e falava assim: Pedro, eu vou fazer de você um homem tão cheio, tão capacitado, tão poderoso nas minhas mãos, Pedro. Eu já te escolhi. E aí Jesus chamou ele, quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre Pedro, o temperamento de Pedro foi transformado, e você vê um outro Pedro depois de Atos. Um homem que era assertivo em tudo que falava. Toda vez que Pedro falava era conversão, era poder de Deus, era manifestação do Senhor. Pedro, às vezes ele falava e Jesus falava assim: não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas depois Pedro falava de novo e falava assim: é para trás de mim, Satanás. Pedro era o cara que de manhã ele acordava, parecia um anjo, e de noite ele estava endemoniado. E quando Jesus chama Pedro para o propósito, ele está dizendo o seguinte: Pedro, você é o maior exemplo de instabilidade emocional, de instabilidade no temperamento. Pedro, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, você que está aqui, não importa qual é o seu tipo, qual é o seu temperamento, sua personalidade, para todos nós, mesmo diferente como somos, uns dos outros, nós temos uma forma, nós temos um modelo, esse modelo é Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus vai transformar a mim e a você em alguém mais parecido com Ele. E dia após dia, você vai ser um sanguíneo, porque Deus não vai tirar o seu temperamento, mas você vai continuar sendo um sanguíneo parecido com Jesus. Você vai ser um fleumático parecido com Jesus, você vai ser um melancólico parecido com Jesus. E o que Deus pede para um sanguíneo? Para ele ser mais fleumático. O que Ele pede para um fleumático? Ser mais sanguíneo. Vocês estão entendendo? O que Deus quer que a gente tenha equilíbrio, para que o propósito se cumpra na nossa vida. Jesus usou a Pedro para servir para nós como um exemplo, e destacou tantos erros de Pedro na Bíblia, para nos servir como exemplo, de que, olha, não importa o quanto de erros você acumulou, Jesus não olha para os seus acertos como se fosse um saldo numa conta bancária que você possa sacar, e nem olha para uma lista de coisas más que você fez como uma lista de punição que você está devendo para Ele. A partir do momento que você se arrepende daquilo que é mal, o Senhor faz de novo, tudo novo na sua vida. Mas a partir do momento que você se desvia do propósito, não importa o quanto você fez de bom, querido, você se perdeu. Por isso não importa como as coisas estão começando, ela importa como termina. Nós temos que olhar para um alvo, o nosso alvo é Jesus, Ele é o nosso modelo, e é com Ele que nós precisamos ficar parecidos. Eu creio, queridos, que conhecendo um pouquinho de cada um de vocês, nós estivemos numa mesa esses dias, pastores. É uma palavra que a gente usa muito aqui, essa coisa da mesa, né, gente? Que isso não fique só entre nós, pastores, e quando a gente está com vocês, mas que vocês façam mesa entre vocês também, viu, queridos? Sabe que vocês, irmãos, aqui consigam chamar um ao outro, para estar junto numa mesa, comendo e conversando. Isso é muito importante, amém, queridos? E esses dias nós estávamos na mesa, os pastores, e aí quando a gente saiu, depois o relatório da nossa conversa foi a seguinte: nós somos tão diferentes uns dos outros, mas a gente consegue ver o quanto que um está completando o outro para o propósito coletivo. Eu, o Eudes e o Daniel Ramalho, nós somos tão diferentes uns dos outros, mas a gente percebe que isso contribui para que o propósito coletivo seja cumprido. Aí o Eudes não precisa ser um Daniel, o Daniel não precisa ser um Eudes.
Daniel não precisa ser o outro Daniel. A gente só precisa se amar e usar aquilo que o outro tem, que não está em nós. Amém, queridos? Eu quero que você, nessa manhã, ore junto comigo, pedindo a Deus que Ele clareie o seu entendimento, os seus pensamentos sobre o seu propósito de vida. E se você já tem esse propósito claro, aproveita esse calendário e se encaixa melhor no propósito que Deus colocou na sua vida para o ano que vem. Defina ações. Isso não pode ser assim tão subjetivo, sabe, tão longe, não pode ser algo assim tão substrato, não pode ser algo, estou procurando a palavra, não estou achando, mas essa serve, vai. Não pode ser algo assim tão vago. Coloque no papel assim, fala assim, olha, para entrar no propósito, eu preciso economizar mais dinheiro, vou guardar tanto por mês. Coloca um número lá, vou guardar tanto por mês. Para entrar no propósito de vida que eu tenho, eu preciso orar mais. Para entrar no propósito de vida que eu tenho, eu preciso ler a Bíblia agora em tanto tempo. Enfim, cria sabe? Para entrar no meu propósito de vida, eu preciso entrar numa faculdade, eu preciso entrar num curso técnico, enfim. Crie uma meta, crie um objetivo, olha para o propósito que Deus te deu e se enquadra nele. Então agora nesse final de culto nós vamos orar. Se você não sabe o seu propósito de vida, peça a Deus que Ele te revele. Ele não vai te falar hoje talvez, ou talvez sim, não sei. Provável que não. Mas você vai ficar atento, vai ficar de olho. E depois você vai, se você já sabe qual é o seu propósito de vida, ore pedindo a Deus capacidade e movimentação de Deus na sua vida, para que as coisas vão se encaixando. E a gente entre nesse lugar que Deus nos chamou para estar. Amém, queridos? Vamos orar sobre tudo isso? Você pode se colocar de pé? Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por essa palavra. Senhor, nós não queremos decepcionar o Senhor. Eu sei que haverá uma prestação de contas sobre tudo aquilo que o Senhor nos deu, tanto de recursos quanto de propósito, Senhor. O Senhor nos deu uma missão e o Senhor nos deu as armas que nós precisamos para cumprir essa missão. O Senhor nos deu uma missão e o Senhor nos deu condições de cumprir essa missão. E nós oramos nessa manhã, Senhor, pedindo para que o Senhor revele a nós, nos mostre, nos clareie, Senhor, o entendimento. Mostra, Senhor, que aquilo que está mexendo muito com o nosso coração, que às vezes esses assuntos, Senhor, que faz a gente chorar, que faz a gente ficar indignado, talvez isso tudo esteja ligado ao nosso propósito de vida. Talvez a gente fique tão indignado quando vê uma mulher sendo violentada. Senhor, talvez esse seja o nosso propósito de vida, defender essa classe de mulheres violentadas. Talvez a gente fique tão indignado, Senhor, quando a gente ouve um caso de pedofilia, talvez a gente tenha que trabalhar nisso. Senhor, talvez a gente chore por pessoas que estão depressivas, por pessoas que estão com problemas psicológicos. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos mostre que talvez o nosso propósito de vida esteja ligado à cura dessas pessoas. Pai, nos revela, Senhor, que o propósito de vida, qual é o propósito de vida que o Senhor colocou em nós? Qual que é o nosso propósito individual, Senhor? Nos mostra, Senhor. Nos mostra, Senhor, que talvez quando nós estamos sendo ministrados, sentados numa cadeira, nós ficamos imaginando como eu pregaria essa mensagem. Às vezes a gente fica sentado numa cadeira pensando, meu Deus, eu levaria essa mensagem assim, assim. Talvez o meu propósito de vida seja ministrar a casa do Senhor, ministrar aos irmãos. Ah, Pai, revela no Senhor o teu propósito, Pai. Mostra no Senhor qual é a tua vontade. Mostra-nos o teu querer, Senhor, nos revela, Senhor. Mas não somente isso, nos dê capacidade para cumprir esse ID do Senhor. Nos dê capacidade, Senhor, para contribuir para o propósito eterno, Senhor. Pai, que a nossa empresa, que o nosso trabalho, Senhor, que os nossos senhores na terra e que os nossos funcionários, colaboradores, Senhor, Senhor, que em tudo, Pai, em todas essas coisas, o Teu nome seja glorificado. Que haja, Senhor, um propósito encaixado em tudo aquilo que nós fazemos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que a nossa casa seja um ponto de evangelização, Pai.
Ou em nome de Jesus, Pai, que a nossa casa seja um lugar de ganhar gente para Jesus. Seja um lugar de discipular, Senhor, seja um lugar de treinar, seja um lugar, Senhor, de enviar pessoas. Que a nossa casa, Senhor, sirva de referência para as outras. Que os nossos casamentos, Senhor, que o casamento de cada irmão aqui, Pai, sirva de referência para outras famílias. E que famílias que estão desestruturadas, abaladas, elas possam olhar para nós e falar, não, eu quero isso, falar para você ter isso, é Jesus na sua vida, no seu casamento. Senhor, que os nossos filhos, Senhor, eles sejam educados, respeitosos, amorosos, Senhor. Oh, Pai, que eles sejam sábios no falar. Que os nossos filhos, Senhor, sejam cheios do Teu Espírito. Que os nossos filhos se movam, Senhor, em cura, em evangelização. Que os nossos filhos, Senhor, sirvam de referência para as outras famílias, Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Que o nosso dinheiro, Senhor, não sirva só para nós. Que o dinheiro que o Senhor colocou na nossa confiança, Senhor, ele sirva para servir. Que o propósito do nosso dinheiro seja servir, Senhor, as outras pessoas, servir o Teu reino, Senhor. Que nós não sejamos uma represa de dinheiro, Senhor, mas que nós sejamos um rio. Em nome de Jesus, que o dinheiro flua através de nós, Senhor. Que os recursos fluam através de nós. Que nós possamos, Senhor, Pai, em nome de Jesus, faça de nós, Senhor, pessoas que são liberadoras de recurso dentro do Teu reino. Eu sei que o Senhor tem o seu dinheiro, o Senhor não precisa do nosso, o Senhor é dono de tudo. O ouro é Teu e a prata é Tua, Senhor. Mas o Senhor usa pessoas para liberar esses recursos. Que nós sejamos essas pessoas, Pai. Que nós sejamos os meios pelos quais o Senhor faz essas obras. Pai, em nome de Jesus, Pai. Que o nosso ministério, Senhor, traga cura, traga libertação, traga evangelização, Senhor. Que o nosso ministério, Senhor, povoe o céu. Que o nosso ministério, Senhor, saqueie o inferno, Pai. Que o nosso ministério seja capaz, Senhor, de lutar a luta certa, Pai. Combater o bom combate, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não combater um combate que é contra a carne e o sangue, mas combater um combate nos lugares celestiais, Pai. Nós não queremos só derrubar altares pagãos, nós queremos levantar um altar para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que as nossas vidas Te glorifiquem, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos. Louvado seja o Senhor.